Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo de dicas de cultivo para a felandra, essa folhagem que eu costumo chamá-la de complicada e perfeitinha. Mas quando você descobre o segredo do seu cultivo, você pode ter certeza que ela deixa de ser complicada e continua perfeita. Vou mostrar aqui aonde fica a minha felandra, as minhas afelandras. Ela fica nesse espaço que é só de folhagens. É um local onde tem sombra e muita luz e as minhas afelandras ficam aqui. Os vasos dela ficam aqui, onde ela é protegida pelas outras plantas. Se caso entre alguma luz solar, elas ficam protegidinhas. Fica bem úmido, porque aqui eu rego bastante. E olha só o destaque que ela dá no meio das folhagens. Eu já cultivo a felandra aqui faz um tempo, então eu tenho algumas dicas para dar para vocês, principalmente em relação às dúvidas que surgem lá no vídeo de identificação que eu já tenho aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também aqui nos cards, e você vai onde for mais fácil para você. Mas antes de eu começar a dar as dicas do cultivo dessa linda e bela folhagem, se inscreva no canal, acione o sininho para receber todas as notificações. Se você gostar do vídeo, deixe seu joinha, comente, fale sobre o seu cultivo se você tem uma felandra também, tire a sua dúvida, dê sua dica, a sua opinião é sempre bem-vinda. Muito obrigada! Uma dúvida que sempre surge nesse vídeo é por que as folhas começam a murchar ou cair. As folhas da felandra, elas murcham e caem por falta, principalmente de luz adequada e falta de água. A luz adequada é aquela luz filtrada, onde ela fique num ambiente, seja interno ou externo, que ela vai ter bastante claridade. Se a luz direta do sol pegar nas folhas, elas vão se queimar. Isso surgiu em uma das dúvidas também, que as folhas estavam se queimando. Se ela está se queimando porque está num local onde está recebendo luz direta, você pode ter certeza que é por conta do sol. Se ela está se queimando e não recebe luz direta, é por falta de umidade deste local. Às vezes o local é muito quente, mas não tem umidade. Ela gosta de locais quentes. Ela não gosta de luz direta do sol, ela gosta de locais quentes porque ela é uma planta tropical. Mas ela não gosta de falta de umidade. Como que você pode ajudar ela com a umidade? Nos dias mais quentes, além da rega, você vai borrifar água nas suas folhas. Isso vai ajudar na hidratação da folha e na umidade dela. Outra coisa que pode causar também queimaduras e que pode causar que as folhas caem, murchem e caiam, é locais com muito vento. A felandra não gosta de locais que batam ventos fortes. A folha dela não é uma folha apropriada para passar o vento. Vocês veem que plantas que são apropriadas para passar vento, geralmente são aquelas folhas compridas, finas, elas suportam vento. Já folhas mais largas, como é o caso da felandra, nesse formato, geralmente de lança, ela não suporta muito vento. Então, você não pode deixar ela em local que tenha muito vento, ou ela vai começar a murchar e cair também. A rega que você deve fazer é uma rega que garanta que toda a água entre no substrato. O substrato da felandra, ele sempre tem que estar úmido. É outra dica muito importante. A felandra não pode ficar em substrato seco por muito tempo, ou vai acontecer novamente das folhas murcharem e caírem. Ela solta essas folhas dela quando falta água com muita facilidade. Ela elimina mesmo. Ela vai eliminando as folhas daqui de baixo. Quando ela está muito seca, ela elimina praticamente quase todas as folhas e fica só com as folhinhas aqui em cima. Então, mantenha a sua planta sempre no substrato úmido. O substrato para ela pode ser um substrato com bastante matéria orgânica, que tenha drenagem, né, que não acumule água. Isso é importante também. Deixar o substrato úmido não significa que você vai deixar as raízes das plantas acumulando água. Então, a drenagem do vaso também é muito importante. Ele tem que ter uma boa drenagem aqui embaixo, para que essa água, quando você rega e deixe tudo muito bem úmido, escorra.
É o substrato que tem que ficar úmido, mas não pode ter acúmulo de água aqui embaixo nas raízes. Senão, pode acontecer podridão no caule, que foi uma das dúvidas que surgiram também, porque ela estava apodrecendo no caule. Se tiver apodrecimento de raízes aqui embaixo por conta de acúmulo de água, ela vai apodrecer no caule. Claro que você também deve verificar se não foi alguma praga, mas a afelandra é muito resistente à praga. Se tem uma coisa que ela é resistente, mesmo na floração, eu nunca vi cochonilhas, eu nunca vi pulgão, fungos, enfim. Por quê? Porque ela é uma planta que gosta bastante de umidade, então ela é resistente a esses tipos de praga que surgem em épocas muito chuvosas e muito quentes. Ela, na verdade, gosta desse clima, é um clima apropriado para ela, tá? Até se você não tem como ficar o tempo todo regando, às vezes trabalha todos os dias, vai uma dica que até foi uma inscrita que colocou no vídeo para uma outra pessoa que perguntou. Faz aquele esquema com a garrafinha. Coloca uma garrafinha de água pequena ou uma garrafinha PET com um fiozinho dentro da tampinha. Você encaixa a garrafinha aqui e ele vai ter uma rega de gotejamento. Eu não faço isso porque eu sei mais ou menos quando eu tenho que regá-la. Ela fica na parte das folhagens aqui. É quando eu rego todas as folhagens, rego bem, para elas ficarem bem hidratadas, certo? Perguntaram também outra dúvida, que também vou dar dica, qual vaso é ideal para a afelandra? O vaso ideal para a afelandra vai depender de onde você vai cultivá-la. Então, eu prefiro cultivá-la em vasos de plástico, porque ele retém mais a umidade. Mas se você quer colocar num local para decorar, ou seu jardim já tem algum tipo de vaso mais bem elaborado, o que você pode fazer é usar o seu vaso bonito de barro, de cimento, como um cachepô e colocar ela lá dentro de um vaso, dentro do vaso mesmo, do vaso de plástico, para que ele possa reter mais umidade. Lembrando que isso tudo vai depender do seu clima, tá? Eu já falei de regas, eu já falei de vento, eu tô falando de vaso ideal, tô falando de boa drenagem, mas vai depender do seu clima. Se no seu clima é um clima mais quente, é um clima mais frio, você vai ter que verificar qual o local ideal para deixar a felandra, qual o vaso ideal você pode para ele manter a umidade. Num local mais frio, um vaso de barro vai manter mais a umidade do que num local quente, igual é onde eu moro aqui na região sudeste, tá? Mas aqui no meu cultivo, eu prefiro o vaso plástico. Thaís, mas por que elas estão nesse vaso pequenininho? Essa daqui é a mais antiga que eu tenho. Tanto é que ela tem até, eu fiz poda nela, ela fez uma bifurcação, tá vendo? E ela tá nesse vaso porque ela já tinha ocupado totalmente o vaso com as suas raízes. Isso é muito importante também. A afelandra, ela não gosta muito da mudança de vaso. E quando você for mudar, você muda o vaso dela apenas para alguns centímetros a mais. Nunca você vai colocar ela num vaso enorme logo de cara, porque você vai perder a sua planta. Essa é outra dica. Quando você for fazer o replante, você muda para um vaso de 2 a 3 centímetros no máximo, maior que o tamanho do vaso que ela já está. Ela gosta muito de deixar as suas raízes bem juntinhas, bem preenchendo o vaso. Essa daqui que já tem um tempo, ó, o caule dela tá bem grossinho, ela vai dar a floração que não começou ainda totalmente, mas tá saindo a floração. Ela já tá me dando sinal que eu vou ter que trocar depois que ela florir, tá vendo? Ó, as raízes já estão saindo aqui embaixo. Esse é o momento que eu costumo trocá-las de vaso. Eu não troco de vaso antes disso. Enquanto ela não preenche totalmente o vaso, eu não mudo, porque ela não gosta de mudança. Inclusive locais. Se você está acostumada a deixar ela em algum local e de repente você muda por algum motivo, ela vai sentir essa mudança também. Ela vai murchar e ela vai soltar as folhas. Vocês já perceberam que qualquer estresse que ela passa, ela murcha e solta as folhas dela. Isso é normal. Depois que ela se acostumar com aquele ambiente, ela volta a manter as folhas dela e volta a manter a sua beleza, tá? Então, já falei do substrato, já falei da rega, já falei do vaso ideal, já falei sobre as folhas murcharem ou ficarem queimadas, já falei da luz. Ah, porque a minha felandra não floresce? A felandra ela só vai florescer se ela tiver a luz adequada. Então, lembrando que eu falei, ela precisa de bastante luz. O que ela não pode receber é
que ela não pode receber é o sol direto. Se ela tiver bem regada, adubada, e mesmo assim não estiver recebendo luz adequada, ela não vai florir. Qual adubo que eu uso para a felandra? Como ela gosta muito de adubação, ela gosta de substrato bem fértil, eu geralmente adubo com essas bolinhas que é adubo de dispersão lenta. Ele serve para orquídea também, é rico em nitrogênio, tá? Eu comprei numa feira de orquídeas que teve em Várzea no ano de 2019. Aí eu comprei bastante, nem imaginava, né, que ia vir pandemia e tal. Então eu tenho sempre aqui um pacotinho comigo. Como ele dura bastante, a cada 6 meses que você tem que colocar, eu costumo colocar nas orquídeas e nessas folhagens que gostam mais de serem adubadas. Porque toda vez que eu rego, ele vai soltar um pouquinho de adubo para ela. Então, agora, se você não costuma usar adubo assim, você tem que usar um adubo que seja rico em nitrogênio. Se você usa adubo orgânico, sempre só use o adubo depois dele já estar curtido. Aí você pode usar esterco de vaca, esterco de galinha, eles também são ricos em muitos nutrientes, tá? O importante, esse adubo que eu uso, eu só adubo a cada 6 meses. Mas se você for adubar a felandra com outro tipo de adubo, NPK 4148, por exemplo, que é rico em nitrogênio, ou 10-10-10, que também é bom para as folhas, mas não vai estimular tanto assim a floração, você pode adubar a cada 3 meses, tá? Lembrando que essa planta ela entra em dormência no inverno, então no inverno você evita de estar adubando ela, tá? Aí agora no verão ela solta a sua floração, na primavera ela tá começando o seu vigor e no inverno ela vai dormir, então deixa ela quietinha lá. Não faz replante no inverno, não aduba no inverno, cuidado com a rega para não acumular água e você vai ver que quando começar a primavera ela já vai estar super bonitona, super bonita, tá? Então, o principal é da boa luminosidade, um substrato rico em matéria orgânica, mas bem drenável, um vaso que retenha umidade, mas que não acumule água nas raízes, então você tem que ter uma boa drenagem. O local que ela tem que ficar é um local que não pode bater muito vento, não pode ser um local que muito quente, sem falta de umidade, e ela não pode receber luz direta do sol. Você vai conseguir cultivá-la, você vai conseguir ter em casa essa planta, essa folhagem bonita, essa folhagem que compõe um jardim maravilhosamente bem e que dá um destaque por conta dessas folhas desenhadas, né? Até um dos nomes populares dela é planta zebra. Então, se você souber dessas dicas, procure um espaço adequado aí no seu jardim ou dentro da sua casa que vai bater bastante luz, o vaso que você sabe que vai manter essa umidade, que vai fazer com que ela fique sempre bem hidratada. Tenha sempre um borrifador com água para borrifar nas folhas dela que ela ama. Eu espero que eu tenha ajudado quem estava com dúvidas e quer ter essa planta complicada e perfeitinha em sua casa. Eu tenho aqui já faz bastante tempo e ela sempre está aqui decorando o meu jardim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, comente, compartilhe. Até o próximo. Tchau!